Muito bom dia a todos que estão comigo ao vivo e a todos que vão me assistir com exclusividade, aqui no 100% das leis. Gente, essa aula de hoje ela é muito boa. O título da aula já é Lei número 6.448, de 11 de outubro de 1977, artigo 16, inciso 1º. Olha a aula de hoje que interessante, gente. Mais uma vez aqui para vocês. Lei número 6.000, artigo 16, inciso 1º da Lei número 6.448, do dia 11 de outubro de 1977, tracinho, o papel da prefeitura. Olha que aula interessante, gente. Essa aula é para você que muitas vezes mora em município, em região onde existe prefeitura, e você quer saber qual o comportamento do vereador e o comportamento do prefeito e qual a função dele para com o povo, e para você saber votar de maneira correta, já que é ano de eleição, toda vez que tiver ano de eleição, desculpa, para prefeito ou vereador, você acertar na cartada certa. Então, hoje essa aula vai ser duas partes. Aula resumida, mas muito bem esclarecida. Na primeira parte eu vou falar sobre quem? Eu vou falar sobre o papel do prefeito, né? No caso, nessa lei, no artigo 16, no inciso 1º da lei número 6.448, do dia 11 de outubro de 1977. Então, vamos lá, gente. Primeiro lugar, para você saber isso, você tem que entender uma coisa, que o artigo 16 ele se trata da organização política do município. Prefeitura está no município, município está na prefeitura. Então já anota isso. Vai pausando a aula, vai anotando a todos para vocês terem o melhor entendimento. Estudante de concurso, estudante de leis, estudante, pessoas que estão estudando um dia para entrar nas carreiras políticas. Em algum desses cargos que eu citei aqui, isso é para você. E você que quer saber qual a melhor escolha ali para quando você votar. O que acontece? Primeiro, o artigo 16 dessa lei ela vai falar o quê? Olha que interessante. São órgãos do município o legislativo e o executivo. Então, o artigo 16 da lei número 6.448 do dia 11 de outubro de 1977, no artigo 16, ela vai falar o quê? São órgãos do município o legislativo e o executivo. O primeiro passo é esse. No parágrafo 1º, vai falar sobre o poder legislativo, que é exercido pela Câmara Municipal, e o executivo, que no caso, é regido pelo prefeito. No caso. Então já anota isso. No artigo 16 dessa lei, no parágrafo 1º, fala que o órgão legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Isso vai ser na segunda aula. Hoje eu vou falar do órgão executivo, que no caso é o que? É exercido pelo prefeito. Olha que interessante. Aí a pessoa pergunta bem assim, agora vamos por parte, qual é o papel do órgão executivo na prefeitura? Primeiro lugar, gente, vocês têm que saber o significado de órgão executivo. Vou ler para vocês, tem um de cor, mas depois vou explicar. Significado do órgão executivo. Órgão administrativo formado pelo presidente, seus ministros e seus servidores, sendo responsável pelo governo povo administrar seus atos obedecendo à Constituição. Então, aqui eu estou falando de prefeitura e município no caso. O significado de órgão executivo, tratando dessa lei 6.448 do dia 11 de outubro de 1977, ela vai falar o quê? Que é um órgão administrativo, que ele é formado ali por presidente, seus ministros, seus servidores, sendo responsável por governar o povo, administrar seus interesses obedecendo à Constituição. Então, o órgão executivo, o que acontece, como falou no inciso 1º do artigo 16 dessa lei, fala o quê? Que é um órgão exercido pelo prefeito. Então, é o papel do prefeito no órgão executivo da prefeitura e dos municípios ele fazer o quê? Ele é responsável por governar o povo,
O prefeito, ele é responsável também por administrar seus interesses, ou seja, qual é o interesse dele? A melhoria na área da educação do município. O interesse dele é melhorar ali as leis de trânsito. O interesse dele ali é colocar mais transporte nos municípios, ou seja, o interesse dele muitas vezes é fazer tudo de bom para o povo, investir em saúde. Sim, top, isso é ótimo. Só que ele pode fazer tudo isso com uma condição, que ele tem que obedecer à Constituição. Ou seja, o significado de órgão executivo no papel da prefeitura, segundo a Lei 6.448 do dia 11 de outubro de 1977, no inciso 1º que fala que é exercido pelo prefeito, o órgão executivo que é executar, isso que eu já falei aqui, o governo pelo povo, os interesses do povo, ele pode fazer tudo isso com uma condição, que ele não viole a Constituição Federal. Como eu sempre falo em todas as aulas minhas, porque a Constituição é a lei mais forte, aquela que está no topo da pirâmide do ordenamento jurídico. Beleza. Agora, se o poder executivo, no caso de um município ali, que é o papel da prefeitura também, ele é exercido pelo prefeito, qual o significado de prefeito? Eu falei significado de órgão executivo. Significado de prefeito agora. Olha que interessante. Sob a vigente ordem constitucional, se diz, isso designa, dado funcionário público do poder executivo municipal. O que eu falei? Então o prefeito ele tem que estar sempre sob a vigência da ordem constitucional. Ou seja, tudo que ele for fazer, ele é observado, ele é fiscalizado se ele está dentro da Constituição. Porque se ele violar a Constituição, qualquer prefeito de qualquer município do Brasil, ele vai ter penas cabíveis dentro da própria lei. Agora, ele tem que ser o quê? Sob a vigente ordem da Constituição. E tudo que ele for fazer, o interesse para o povo, governar o povo, melhoria para o povo em qualquer aspecto dos municípios, ele tem que estar vigente dentro da ordem constitucional. Ou seja, ele tem um projeto do seu interesse para fazer pelo povo, ele tem um projeto para governar o povo, ele tem um projeto para melhorar pelo povo, mas ele criou o projeto, está violando a Constituição, então ele tem que frear. Agora, está vigente dentro da Constituição, pode prosseguir. Segundo, ele também é designado como um funcionário público do Poder Executivo, ou seja, funcionário público, ele é um funcionário que vai servir o público, servir com demandas, servir com atender o pedido do povo, servir nos interesses do povo e tudo por aí vai, no Poder Executivo Municipal, ou seja, tratando de município. Isso se refere a qualquer lugar do Brasil. Que exerce seu cargo como uma função de um legislador. Olha que interessante. Legislatura, desculpa. Ele exerce um cargo e uma função de uma legislatura. O que é uma legislatura? É criar lei. Então, no caso, quando você ouvir falar de prefeitura e município, quem é responsável por criar as leis lá são os legisladores, que é o prefeito. Ele que é considerado como a função de um legislador ali, ou seja, para ele sempre estar ali criando as leis pelo povo. Só que ele criando leis que não violem leis, ele criando projetos, decretos, emenda constitucional que não venha violar a Constituição Federal, até porque ele tem que estar vigente na ordem constitucional, ou seja, ele tem que fazer tudo dentro da Constituição brasileira, que é a lei mais forte do ordenamento da pirâmide jurídica. E o mandato do prefeito? Sendo para tanto eleito a cada 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4 anos. Então, o que acontece? O prefeito ele pode se candidatar, ele sendo eleito no município, ou seja, e ele a partir do momento ele estando na prefeitura, ele vai ter um mandato de 4 anos político. E depois, se ele fizer um bom governo, ou não, ou razoável, enfim, vai de cada um e de cada município do Brasil, ele pode se reeleger por mais 4 anos. Ou seja, aí ele ficou 4 anos. No primeiro mandato político ganhou dele como prefeito. Se reelegeu e ganhou, ficou 8 anos, aí ele não pode mais. Porque no caso ele só pode 2 mandatos segundo essa mesma lei.
que é o quê? 4 anos de mandato e podendo ser reeleito por mais 4 anos, segundo mandato. Ou seja, ficaria, vamos dar um exemplo aqui, 2022 ele ganha, fica até 2026, se reelege de novo, fica até 2030. Depois ele não pode se reeleger porque são 2 mandatos, um de 4 anos e podendo se reeleger por mais 4 anos, somando 2 mandatos políticos, 4 dá 8. Agora vamos lá para concluir. Quais as atribuições dadas a um prefeito? Coordenar a gestão da cidade. Olha que interessante, anota isso, atribuições dadas a um prefeito. Atribuições dadas a um prefeito. Coordenar a gestão dada à cidade. Esse é o primeiro tópico. O que é coordenar a gestão da cidade? Organizar territórios de forma para garantir de todas as oportunidades que a cidade tem a oferecer. Ou seja, coordenar a gestão da cidade é isso. É ele organizar o território do município dele através do mandato de prefeito dele, de quem trabalha para ele, assessores, secretário, braço direito, etc. E sempre numa forma de garantir ali toda oportunidade que a cidade tem a oferecer, ou seja, criar oportunidade de emprego, criar oportunidade na área da saúde, um bom atendimento à saúde pública para o município, que ele é prefeito no caso, oportunidade muitas vezes ali de uma boa educação, uma escola melhor, uma educação melhor em todas as áreas. Então essa é uma das primeiras atribuições, que é coordenar a gestão da cidade, fazer uma boa gestão, é sempre dar oportunidade para a população em todos os quesitos. Segundo, ele é gestor da esfera municipal, o prefeito. O que é um gestor da esfera municipal? Deve ser ativo no planejamento, programação e organização, entendeu? Regionalizada e hierarquia do SUS, a articulação como a gestão estadual e normatizar plenamente as ações e serviços públicos da saúde no seu âmbito de atuação. Ou seja, então, o gestor da esfera municipal também, o prefeito é. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer programação, ele tem que fazer planejamento, ou seja, planejar, programar o que ele vai fazer pelo povo. Na saúde, principalmente, um investimento forte é contratar mais, é construir mais hospitais, é construir mais unidades básicas de saúde, é contratar mais funcionários para a área da saúde do município, onde ele é prefeito. Esse é o primeiro passo que ele pode fazer. Um exemplo que eu dei aqui, que é de um gestor de esfera municipal. Segundo, e outra atribuição que é dada a um prefeito, para gerir recursos para a cidade. O que seria esse gerir recursos para a cidade? Gerir recursos é um conjunto de técnicas utilizadas para conseguir habilidades de colaboradores e consequente conquista de resultado. Ou seja, ele sempre conseguir o quê? Parcerias, colaboradores com a prefeitura forte ou pessoas comuns, mas que de alguma forma vão colaborar, vão ajudar para ter o resultado. Um exemplo, uma pessoa se disponibiliza muitas vezes ali, ele tem um nível médio ou nível superior, o prefeito ele cria ali mais vagas, nomeados ou por indicação para pessoas ali ser colaboradores, né? Para melhorar a saúde, a educação, ou faz parceria com empresas ali municipais, dos municípios, para colaborar com o trabalho do prefeito, para poder vir os resultados, que é conquistar os resultados, gerar mais emprego para a população do município, gerar uma boa saúde para o povo do município, e assim em todas as áreas sucessivamente. Segundo, e como agir para gerir recursos? Agiliza o seu preciso trabalho, recebe diversas colaborações de uma vez só, para ser muito degente. Segundo, fazer uma reunião semanal com sua equipe e o controle das prioridades. Então, para vir esses resultados, que é gerir recursos do prefeito para o município, ele tem que sempre estar fazendo essa reunião semanal com a sua equipe, quem trabalha com ele, com os seus colaboradores, como eles vão agir, como vai investir, o papel de cada equipe, de cada funcionário, e com o controle das prioridades. O que é prioridade? Prioridade é a educação, entendeu? Então a equipe planejar, projetar
colaborar para investir na educação, é saúde, investir na saúde. A prioridade é transporte público, investir nisso. A prioridade é educação, é o trânsito melhor, investir em tudo isso. Quando ele senta com a sua equipe, eles fazem reunião semanal para ver qual é o controle das prioridades, o que tem que ser feito primeiro, o que tem que ser feito depois, estudado na teoria e depois ser colocado na prática. Penúltimo, garantir o funcionamento de serviços essenciais. O prefeito também ele tem essa atribuição que é dele, que é o quê? Sempre garantir o funcionamento de serviços essenciais. O que seria esses serviços essenciais? É que garante a dignidade e que garante a sobrevivência e a segurança da população. Quer ver um exemplo que são considerados serviços essenciais? Abastecimento de água. Se tiver faltando água no município, uma atribuição do prefeito é sempre falar, não, pode religar essa água agora. Bora sanar esse problema e religa a água da população agora do meu município. Não falta água. Segundo, abastecimento de luz, mesma coisa. Tá precisando de mais porte numa rua, tá precisando de mais iluminação. É outra atribuição do prefeito fazer isso. É serviço essencial pelo município que ele tem que fazer. Terceiro, gás, ou seja, igual ter esse Vale Gás agora, pessoas que não têm condição de comprar o gás, ele fazer parceria ali com aquelas empresas de gás para abaixar o valor para a população do município, ou ele designar verbas ali da prefeitura, ou seja, comunicando o governo do estado, do município, que qualquer prefeito do Brasil for, comunicar o seu estado, por quê? Para ceder o Vale Gás para pessoas carentes ter condição de ter gás para cozinhar, alimentar os filhos, marido, família, etc. Outro que é considerado serviço essencial é combustível, né? Combustível que eu falo é uma gasolina barata, um etanol barato, para ser cabível no bolso da população do município, onde o prefeito ele é gestor. Medicamentos e alimentos. O que seria medicamentos e alimentos? É sempre medicação médica. A pessoa poder ir em uma unidade básica de saúde, ter um remédio para a população da prefeitura, ela não precisar pagar por remédio. Alimentos é o quê? A pessoa ter direito igual auxílio emergencial, Bolsa Família, para sempre aquelas famílias que não tem muita condição ter dignidade no município de se alimentar, de comer, ter todo o suporte que o prefeito dá ao município. Outro também, assistência medida hospitalar, ou seja, ter um bom atendimento hospitalar gratuito pela prefeitura, pelas unidades básicas e hospital do município, se possível, construir mais hospitais ou unidades básicas e serviços funerários e transporte coletivo. Serviço funerário, a pessoa morrer tem condição de enterrar o seu familiar dignamente no município, ter um cemitério para isso, ter verbas da prefeitura para investir nisso. E outro serviço essencial também que é considerado uma atribuição ao prefeito são os transporte coletivo. O que é transporte coletivo? É ônibus, passagem barata, ônibus circulando diariamente, onde a pessoa pode chegar na parada com 5 minutos ela pegar o ônibus, estar no serviço, não ficar esperando aquela demora, não faltar transporte coletivo e ter uma passagem que cabe no bolso da população do município. E para concluir, entendeu? A última atribuição dada a um prefeito. Implantar medidas para a melhoria da população. O que são medidas para a melhoria da população? Trata-se de melhorar o resultado da saúde física e mental e o bem-estar das pessoas dentro e através de uma população local, regional, nacional, reduzindo a desigualdade na saúde. Ou seja, é sempre melhorar o que? Os resultados na saúde física, entendeu? Mental. Quando o prefeito ele é um bom gestor para o município, e a população do município é atendida pelo prefeito, o prefeito faz de tudo, o que vai acontecer? É isso sempre, gente, a população local, ela sempre vai ver os resultados na prática. Atendimento médico bom, ela vai ver sempre transporte público bom, isso melhora a saúde física, a saúde mental, a pessoa vive bem e acaba que o município, a pessoa vê ali que ela está sendo valorizada pelo prefeito, que é o gestor, pela prefeitura do município onde a pessoa reside ali. É claro que tem coisa que se faz a curto prazo o prefeito e tem coisas que se faz a longo prazo. Entendeu? Essa foi a aula de hoje, como eu já falei lá no começo da aula, gente. Amanhã eu vou fazer a parte 2 e a aula de hoje foi essa, como você já viu. Eu falei sobre o artigo 16, no caso, no parágrafo 1º,
que fala ali sobre o órgão legislativo e executivo, no caso, e eu falei sobre o executivo, que é exercido pelo prefeito na Lei 6.448, do dia 11 de outubro de 1977. Falei o que é o papel do órgão executivo, significado de órgão executivo, significado de prefeito, atribuições dadas aos prefeitos e exemplos, e citei também ali como o prefeito deve fazer uma boa gestão para ter um município onde ele é prefeito top e a população poder bater palma para o prefeito que eles têm. Amanhã eu venho com a parte 2 dessa aula. Valeu, meu Brasil, para todos vocês que moram em município, vocês que não moram em município, mas querem saber como é que funciona prefeitura para município, prefeito com a população e a sociedade de municípios. Valeu, Brasil. Tchau, tchau.